Mas daí se a Patrícia... Perfeito. Bom dia a todos, pessoal. Hoje nós, retomando os nossos workshops temáticos sobre questões tributárias e contábeis, a intersecção entre tributação e contabilidade, hoje nós novamente contaremos com a presença do professor Eduardo Flores, que dispensa apresentações, do Diego Miguita e de mim, para a gente discutir RED. Hoje, como o Flores estava dizendo agora há pouco, a gente vai atacar esse assunto que tem muita complexidade em volta dele, mas que o Flores nos prometeu trazer uma luz da perspectiva contábil. Então, justamente para a gente se organizar, a nossa ideia hoje é que a gente, mantendo aquela mesma lógica que a gente seguiu nos workshops realizados no início do ano, que a gente... Está aparecendo a tela para você já? Perfeito. Que a gente inicie com uma apresentação do Eduardo sobre os aspectos contábeis e que a gente, logo em seguida, possa traçar o panorama de qual que é a mudança que houve em termos de regulamentação contábil no Brasil, desde BR-GAAP até um momento de convergência para as normas internacionais de contabilidade, chegando até o momento em que a gente tem o CPC 48 como uma referência principal para fins da contabilização dessas operações com instrumentos derivativos. Na sequência, a gente vai analisar o tratamento tributário e a gente vai verificar como a contabilidade, o Head Accounting influencia o aspecto tributário. Para seguida, a gente quais são as regras específicas de tributação que a gente vai lidar na hora de tratar de instrumentos derivativos. Então, os requisitos de dedutibilidade, como a legislação tributária ela é muito restrita e específica na hora de tratar de RED e quais são os requisitos que a legislação tributária nos traz. Mas, de toda forma, esse é um panorama geral do que a gente vai discutir hoje. E, como sempre, fiquem totalmente à vontade de mandar perguntas no chat, de pedir a palavra. A ideia é que a gente realmente tenha uma troca aqui entre todos e possamos sair daqui, como o Eduardo disse antes, com um esclarecimento maior a respeito da contabilização do RED. Então, sem mais delongas, eu aproveito para passar, Eduardo, a palavra para você, para que a gente possa agora começar pela parte contábil. Obrigado, Diogo. Obrigado uma vez mais pelo convite de vocês. Sempre é um prazer poder atendê-los, né, e participar dessa dinâmica que eu acho que é super proveitosa, né, e a gente já tem alguns nomezinhos que sempre participam conosco aqui. É sempre muito prazeroso poder ter essa interação, né. O que eu acho que é importante a gente pensar, assim, antes de entrar no aspecto contábil mesmo, né? O que eu espero com o Head Accounting? O que eu espero da contabilidade de proteção? Eu acho que esse é o ponto central, pelo menos no meu ver, tendo tido a oportunidade de trabalhar com esse assunto há mais ou menos uns 15 anos, antes mesmo da adoção do FRS aqui no Brasil, porque a gente tinha empresas que reportavam em FRS para suas casas matrizes na Europa, né? A pergunta que fica é, ok, o que isso me leva? Qual é a finalidade dessa tratativa contábil? O que você espera do ponto de vista como um analista? Imagina que você é um analista, está pegando um balanço, aí você pega dois balanços. O balanço de uma empresa que adota Head Accounting, porque ele é facultativo, ele é opcional, ele não é compulsório, mandatório, e uma empresa que não adota Head Accounting. O que você espera do balanço? Quando eu falo balanço, lato sensu, tá? Balanço, DRE, DFC, DMPL, balanço no sentido gênero, né? O que você espera das demonstrações financeiras de uma empresa que adota Head Accounting vis-à-vis uma empresa que não adota Head Accounting? E ambas usam derivativos. Essa pergunta é central, tá? Ela é fundamental para a gente pela seguinte razão. O que você espera do balanço de uma empresa que adota Head Accounting é menor volatilidade nos lucros e na DRE, né, lucros e prejuízos no P&L, por conta do uso de instrumentos derivativos. É isso que você espera do Head Accounting. Qual que é a propositura que o Head Accounting se lança a resolver do ponto de vista contábil? Se você tem, por exemplo, a utilização de instrumentos financeiros derivativos para se proteger, num caráter de uma exposição que você possua, seja ela uma exposição à moeda, seja ela uma exposição à taxa, seja ela uma exposição a índice, seja ela uma exposição a preço,
O que você espera é eu olhar para a tua demonstração de resultado do exercício e não ver o efeito do ajuste a valor justo desse derivativo, criando uma perturbação em estatística a gente traduz como variância, criando uma variância acentuada por conta e ordem da mensuração desse valor justo. Então, isso é super importante, como se você estivesse fazendo, por exemplo, um diagnóstico e vai prescrever um remédio. Né? Você está fazendo um diagnóstico para prescrever um remédio. Que remédio que você vai prescrever para volatilidade no lucro e prejuízo decorrente de ajuste a valor justo de derivativo? Hedge accounting. Então, esse é um ponto fundamental para a gente poder entender, pelo menos, o ambiente normativo dessa tratativa contábil. Porque imagina o seguinte, imagina que você pega lá o balanço de uma empresa que diz assim, ó, eu tenho aqui dívidas que estão expostas à variação cambial. Então, eu tenho lá R$1 milhão que eu tomei quando o dólar, $1 milhão, perdão, que eu tomei emprestado quando o dólar estava numa paridade de R$4. Então, quando eu internalizei esse recurso, no meu balanço, conta de padaria, desprezando, por exemplo, efeitos acessórios, efeitos que não são materiais para a nossa discussão aqui, eu contabilizei esse passivo financeiro por R$4 milhões. Então, entrou 4 milhões no meu passivo, 4 milhões no meu caixa. Aí, o que aconteceu? Vamos imaginar que 6, 7, 8, um ano depois, né? O dólar foi para R$5. O que aconteceu com o meu passivo financeiro? Ele subiu para 5 milhões. Logo, essa variação aqui, de 1 milhão do meu passivo, ela virou uma despesa de variação cambial no meu resultado do exercício. Então, aumentou meu passivo, aumentou minha despesa. Aí vamos lá, vamos supor que você procurou um banco de investimento. Você procurou um banco de investimento qualquer e falou assim, ó, eu quero contratar um derivativo, pode ser um swap, pode ser uma NDF. Em suma, há uma pleiade de derivativos aí que podem ser utilizadas, pode ser opções no conceito de collar, você não precisa colocar elas num banco de investimento, pode contratar em mercado ativo, em suma. Você foi lá e encontrou um derivativo que ele trava o câmbio a R$5. Se ele travar o câmbio a R$5, o que você espera? Você espera uma justa posição, numa ideia de perfeição de proteção. Se o câmbio for, por exemplo, para R$6, você sabe que a sua variação cambial vai aumentar mais 1 milhão. Só que você espera também que o seu derivativo se aumente também, né? Se apresse, se valorize em R$1 milhão. Correto? Então, o que você espera? Você espera que haja uma justa compensação entre os aumentos da proporção da dívida e os aumentos desse derivativo, porque eles devem se encaixar. O que esse derivativo faz no final do dia é travar a paridade cambial em R$5. Qual que é o problema que você tem? Olhando do ponto de vista da posição de balanço, patrimonial, é como se a dívida tivesse vida própria e o derivativo tivesse vida própria. Porque eles não estão respectivamente associados, eles não estão amarrados. Ainda que do âmbito da tua política de gestão de riscos empresariais, lá dentro da empresa, nas práticas administrativas, o tesoureiro saiba que aquele derivativo tem por finalidade específica fazer a cobertura da variação cambial daquela dívida, estabelecendo um teto para ela em R$5, contabilmente é como se eu tivesse 2 elementos patrimoniais que não se conversam. Contabilmente eles não se conversam, não há uma amarração automática na contabilidade que mandatoriamente associa o derivativo que protege a dívida, que é o objeto protegido, com o derivativo que é o instrumento de proteção. Não há essa vinculação automática. E aí o que vai acontecer? Quando você olha para as normas de contabilidade, qual que é o tratamento geral de derivativos nas normas de contabilidade? Devem ser mensurados a valor justo com os efeitos levados para o resultado. Aí olha que problemática que vai surgir. A dívida, o passivo financeiro que está lá registrado com variação cambial, ele é mensurado contabilmente pelo CPC 48, assim como já era pelo CPC 38, daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais nessa parte de evolução das normas, pelo conceito de custo amortizado. O que é o conceito de custo amortizado? À medida que você vai progressivamente realizando os pagamentos da dívida, você vai fazendo a amortização de um pedaço desse principal, e à medida que você vai contabilizando o delta de juros, você vai reconhecendo pro rata temporis no resultado do exercício a evolução desses juros por conta da cumulatividade da curva de juros. Então, veja, o passivo financeiro, que é o objeto que o derivativo, no caso nosso aqui, protege, ele está por custo amortizado. Correto? Custo amortizado. O derivativo,
pela norma de contabilidade, mandatoriamente ele deve ser mensurado pelo seu valor justo. Se ele for um derivativo cotado em mercado ativo, ou seja, cotado em bolsa, o valor justo dele é a diferença de valor de mercado de um dia para o outro. Se ele for um derivativo contratado, por exemplo, em balcão, o valor justo dele é um fluxo de caixa descontado por meio de uma projeção e taxa de desconto. Então, isso cria uma assimetria de critério de mensuração. Aí você veja o seguinte, do ponto de vista do conselho de administração, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da tesouraria, do financeiro da empresa, todo mundo sabe que aquele derivativo tem por finalidade única e exclusivamente proteger aquela dívida. Mas quando eu vou representar isso no balanço, eu tenho uma assimetria. A dívida está por um critério, o derivativo está por outro. Então, o Hedge Accounting ele é um expediente da norma que ele permite que você equalize essa disfunção, essa assimetria de critérios, de sorte que você possa também mensurar a dívida a valor justo. E levar os efeitos da dívida e do derivativo para o resultado de forma síncrona, sincronizada. Porque à medida que você vai reconhecendo os efeitos cotejados no resultado da variação de um e da variação do outro, se a tua estrutura de proteção, de gestão de riscos, ela for efetiva, o que é ser efetivo? Para cada uma unidade monetária de perda que eu tenho uma unidade monetária de ganho. Se eu tirar a razão de 1 sobre 1, dá 1. Se eu multiplicar por 100, dá 100%. Então, à medida que eu tenho variações para cima e variações para baixo, eu consigo representar na contabilidade uma redução dessa volatilidade. Então, o que o Hedge Accounting visa, né, a contabilidade de proteção, numa tradução livre, visa, em última instância, permitir que o reconhecimento dos efeitos de ganho e perdas, de ganhos e perdas, decorrentes do valor justo do derivativo, que está vinculado a um objeto de proteção, sejam levados para o resultado em bases análogas do ponto de vista temporal. Sejam registrados no mesmo instante de tempo. Tá? Esse é o ponto, esse é o carro-chefe do Hedge Accounting. Ok? Então, esse é um ponto principal. Então, antes da gente entrar no aspecto central, né? Pode passar um slide, por favor. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Se a gente compreende o que é o propósito do Hedge Accounting, né? A gente entende e começa, pelo menos, ter uma melhor possibilidade de voltar a entender quando é que essa história toda começou na contabilidade. Tá? Quando é que ela começou toda na contabilidade? Então, assim, o que são instrumentos financeiros derivativos? O instrumento financeiro derivativo, se você olhar pelo aquilo que já estava no CPC 38, no IAS 39, né? E se você olhar para aquilo que está no IFRS 9, que é o CPC 48, um derivativo ele tem 3 características. Aí você a gente tem que voltar e lembrar o seguinte, as normas IFRS elas são, em origem, mais voltadas a princípios do que necessariamente voltadas a regras. Por isso que muitas vezes você vai ter aqueles filtros, né? As empresas de auditoria gostam muito de fazer isso, eu acho muito útil. A espécie de um organogramazinho. Tem ou não tem um derivativo? Né? Quais são as 3 características que, concomitantemente observadas, me dizem que eu tenho um derivativo? Né? Assim, todo mundo aqui tem um pé na prática, né? Sabe que quando você pega um contrato lá, peguei um contrato de swap, peguei um contrato de NDF, peguei uma opção, um contrato de opção, uma aquisição, um boleto de uma boletagem de uma opção, né? Peguei aqui um documento de um contrato futuro. Você já sabe automaticamente que aquilo é um derivativo. Você já bate o olho e já vê que aquilo é um derivativo. Né? Agora, vamos imaginar que você pegou um contrato na mão, que é um contrato de compra e venda de participação societária, e aí lá no meio do contrato você descobre que a empresa que você trabalha está comprando 60% de uma outra empresa, está comprando o controle de uma outra empresa, e daqui 5 anos ela tem o direito de comprar os outros 40%, tornando a empresa subsidiária integral dela. É o direito, não é a obrigação. E esse direito vai ser exercido se o EBITDA da empresa estiver acima de X%. Isso é o que a gente chama de derivativo real, é um derivativo embutido, ele está dentro de um contrato real. Não vem explícito que aquilo é um derivativo. Então, eu preciso entender de uma forma muito rigorosa quais são as características que me levam a ter um derivativo, para que se eu caio num caso prático como esse, que eu estou analisando um contrato, eu consiga dizer assim, opa, essa cláusula contratual tem natureza de um derivativo. Então, eu vou ter que avaliar do ponto de vista contábil se eu trato ela no bolo como um todo, ou se eu tenho que tratá-la de uma forma separada
porque a norma de contabilidade de instrumento financeiro me diz que derivativos têm que ser tratados de uma forma diferente do que não derivativos. Então, quais são as 3 características que um derivativo sempre possui? Ele tem valor inicial nulo ou pequeno. Essa é a primeira característica importante de ser lembrada. Vamos entender isso. Vamos imaginar que eu fui lá na B3, comprei uma opção que me dá direito a comprar uma ação do Banco do Brasil daqui 6, 7 meses. Vamos supor que eu paguei R$2 pela opção e a ação do banco está 20. Se eu olhar para o valor da opção que eu paguei, para o prêmio que eu paguei por essa opção de compra, e se eu olhar para o ativo que essa opção me dá o direito de comprar, 2 para 20 me dá a ideia do que é pequeno. Correto? Me dá uma ideia do que é pequeno. A mesma coisa, se eu for, por exemplo, num banco de investimento, vamos imaginar que eu fui lá no Bradesco VBI e contratei um swap. O que eu paguei no início, na incepção do contrato? O que eu paguei, na verdade, foram as taxas de contratação, mas eu não paguei nada pelo swap, propriamente dito. Então, o valor do swap em si é nulo no momento em que eu contrato. Então, essa é uma primeira característica. Todos os derivativos olhados sob uma perspectiva, eles têm valor inicial nulo ou pequeno. Seja pelo prêmio que eu paguei para entrar no derivativo, seja pelo valor que eu sequer paguei nada. Segunda característica de um derivativo é a que tem mais a ver, né, com relação ao nome dele. Ele tem lá um ativo subjacente, ele é sempre vinculado a um underlying asset, a um ativo subjacente. Então, por exemplo, um derivativo de dólar, um contrato futuro de dólar, que eu vou lá na B3, antiga BMF, e contrato, o valor desse derivativo vai aumentar ou vai diminuir, não por conta de si próprio, ele não tem natureza idiosincrática do ponto de vista econômico, ele não tem idiosincrasia econômica, o valor dele é dado pelo valor da paridade cambial. Então ele deriva, aí vem o nome derivativo, o valor dele deriva de um ativo ao qual ele está vinculado. Então essa é a segunda característica de um derivativo. Contrato futuro, por exemplo, de boi gordo, contrato de moeda, contrato de taxa, contrato de índice, ele sempre vai ter um ativo subjacente ao qual ele está indicado, ao qual ele está atrelado, e esse ativo subjacente é que faz com que o valor dele suba ou desça. Terceira e última característica de um derivativo, ele sempre tem liquidação futura. Então, por exemplo, eu comprei hoje para liquidar daqui 6 meses, eu comprei hoje para liquidar daqui 3 meses, eu comprei hoje para liquidar daqui 4 meses. Essas 3 características vistas de maneira concomitante dentro de uma estrutura contratual, ela faz com que haja um derivativo. Independentemente se o rótulo do contrato diz não existe derivativo, aqui não é derivativo, ou não faça nenhuma alusão ou remissão direta, do ponto de vista contratual, à existência de um derivativo. Tudo bem? Então, essas 3 características, elas são super importantes para a gente. E aí, se a gente dá um passinho para trás, né? Onde é que essa história começou a entrar na contabilidade? Né? Na contabilidade, propriamente dito, que eu falo assim, mundo, né, ocidental, correto? Né? Mundo oriental, ali, Oriente Médio, a parte asiática, eu não conheço, mas no mundo ocidental, as primeiras discussões que a gente teve sobre a contabilização de derivativos do ponto de vista estrutural, ela começou por volta de 94/95, né? Sempre motivada por alguma crise de mercado financeiro. Então, em 95, a gente tem a crise do México, né? Foi apelidada de crise tequila. O sujeito envelopava determinados instrumentos financeiros derivativos de dívida mexicana, vendia nos Estados Unidos, vendia na Europa. Aí o México deu a moratória, não conseguiu pagar os instrumentos de dívida, efeito de contágio. Todo mundo que tinha essa cadeia de instrumento financeiro associado, né, a esses produtos que eram emitidos pelo governo federal mexicano, se viu em posições de liquidez. Falou, poxa, eu tenho aqui um ativo financeiro que não vai virar caixa. Né? Então todo mundo sabe que se tem ativo financeiro que não vira caixa, automaticamente a consequência é baixa, né? Perda. O que aconteceu? Nesse momento, né, FASB e naquela época o IASC, antes do IASB, começaram a estudar a possibilidade de pelo menos, não estou dizendo contabilizar, mas pelo menos divulgarem notas explicativas a posição que as empresas tinham, posições ativas e passivas em derivativos. Porque imagina, de novo, contabilidade para analista, contabilidade para investidor, contabilidade para credor, contabilidade para usuário. Você pega o balanço de uma empresa, ok, posição patrimonial R$1 milhão, compra a ação dessa empresa, empresta dinheiro para essa empresa. Daqui 3, 4, 5 meses, esse R$1 milhão positivo de PL virou 5 milhões negativo. Mas o que aconteceu? Ela tinha contratos que estavam fora do balanço, que eram derivativos,
geraram perda para a empresa, entrou e foi uma liquidação de caixa direto, ou seja, ela saiu caixa contra a despesa. É o pior cenário de quem usa o balanço para fazer valuation. É o pior cenário. Porque você tinha lá um balanço que não te indicava nenhum evento de caixa futuro, ato sequente, pum, né? Teu patrimônio virou, você tem uma grande perda, você tem uma grande saída de caixa por conta de algo que não tinha sido preludiado, não tinha sido anunciado na demonstração financeira. Então, surge em 95, do ponto de vista das normas internacionais, né, dos IAS, o IAS 32, que é o nosso CPC 39, apresentação de instrumentos financeiros. E lá ele tem como é que você faz nota explicativa, tudo mais, tal, perfeito. Aí pula para uma outra crise, 97/98, né? Crise russa, 98, né? Crise asiática do Taibá, né? Também uma outra crise de moeda. O que vai acontecer? Aí surge o IAS 39, que é o CPC 38. E é lá no CPC 38 que surge pela primeira vez a forma de você contabilizar instrumentos financeiros, do ponto de vista das FRS. Tá? Se você pegar, por exemplo, por que é importante sempre fazer esses frisos para entender de forma adequada o contexto que a gente está trabalhando? Se eu pego uma instituição financeira, essa regulação de como contabilizar instrumento financeiro é muito mais antiga. Porque faz todo sentido, gente. Só pensar. Expressiva parte do balanço de um banco é ativo financeiro e passivo financeiro. Então, uma instituição financeira não pode conviver 30 anos, 40 anos, 3, 4, 5 décadas sem ter uma norma de contabilidade de instrumento financeiro. Porque o balanço dela é instrumento financeiro. Agora, se eu pego uma indústria, uma empresa de capitalização contínua, que não é uma instituição financeira, o que ela tem de ativo financeiro no balanço? Contas a receber, aplicação financeira, mas o grosso dos ativos dela está imobilizado. Está no ativo fixo. Né? Então, esse é um ponto de atenção importante para a gente, porque essa história ela muda a depender da indústria que eu estou analisando, dependendo do contexto econômico que eu estou analisando. Né? E aí, centrando a nossa discussão para a questão da contabilização de derivativos, o que o IAS 39 falava, o CPC 38 falava, que hoje o CPC 48 e o FRS 9 continua falando. Todo derivativo deve ser mensurado pelo seu valor justo com os efeitos levados para o resultado do exercício. Todo derivativo deve ser mensurado. Então, o valor justo sempre cai no resultado do exercício. Ocorre que alguns derivativos têm natureza protetiva, aquele caso que eu estava colocando há pouco, do swap, do contrato que eu fui lá no banco de investimento e fechei para travar a dívida, ele trava a dívida, então ele tem natureza de proteção, e tem outros que têm natureza de especulação. Correto? A gente já viu casos aqui no Brasil, né, em que empresas diziam, eu estou usando derivativos para me proteger, quando na verdade estavam usando para especular. Então, independentemente se ele é para proteção ou para especulação, ele deve ser mensurado pelo valor justo levado para o resultado do exercício. Ocorre que, se ele é para proteção, e eu consigo comprovar essa proteção, o que é comprovar essa? Eu consigo estabelecer um documento chamado Política de Hedge Accounting, formalizando o que ele protege, como ele protege, quais os valores protegidos, qual é o contrato, mostrar como é que vai se dar essa lógica de proteção, eu tenho a possibilidade de entrar no conceito de valor justo e lá escolher ou me encaixar em uma das 3 alternativas que nós temos, que é o Hedge Accounting de valor justo, Hedge Accounting de fluxo de caixa ou Hedge de investimento no exterior. Então, se eu consigo comprovar que o meu derivativo é para fins protetivos, eu vou poder escolher o Hedge Accounting numa dessas 3 modalidades, a depender do encaixe da situação fática que eu tenho. Então, o que a gente tem no final das contas? Que o conceito de valor justo, ele é para quem, 1, usa derivativos, 2, usa derivativos para se proteger e 3, consegue comprovar documentalmente essa proteção. Isso é fundamental para a nossa discussão, porque quando a gente pegar a IN 1700, a receita, o Diogo vão falar daqui a pouquinho, ainda que o Hedge Accounting seja optativo do ponto de vista contábil, a Receita, por intermédio de uma instrução normativa, lançou mão dessa política de hedge para dizer o seguinte, eu só vou admitir como perda dedutível, do ponto de vista tributário, as despesas que decorrerem de uma comprovação, com derivativos, né? As despesas que ocorrerem de uma comprovação fática de que você tentou se proteger e não especular.
Porque se você tentou especular, a perda da especulação só pode ser compensada pelo ganho da especulação. É um pouco daquela lógica evocada de faz parte ou não faz parte do contexto negocial da empresa, é ou não é uma despesa essencial para a empresa. Então, entender esse ambiente, entender esse contexto, né, em que o hedge account se coloca como sendo uma exceção para a contabilidade de derivativos, e entender que no caso brasileiro específico, isso tem uma associação tributária, é inclusive uma forma de você se precaver com amanhã ou depois receber um auto de infração, porque você tomou dedutibilidade de uma perda com derivativos, sem ter estruturado internamente uma política de hedge que te permitisse comprovar que aquilo tinha natureza de proteção. Tá? Então, eu acho que do ponto de vista inicial, Diego, acho que era isso que eu gostaria de colocar, né? Vamos dar continuidade com o que vocês prepararam e a gente vai vou fazendo algumas intervenções à medida que vocês forem avançando e for oportuno. Perfeito, Eduardo. Obrigado. Agora a gente vai fazer uma pausa, né, no contexto normativo contábil para colocar todo mundo na mesma página com relação à apuração, né, pelo lucro real, que é onde normalmente essa discussão sobre hedge e tributação reside. E para que a gente consiga alinhar, né, o conhecimento de todos que estão participando desse workshop, a gente vai relembrar algumas premissas básicas normativas sobre o que é o lucro real, para explicar justamente o contexto em que o CPC 48 se insere e algumas questões atuais que não têm manifestação da Receita, não tem precedentes, mas a gente acha que pode surgir uma discussão em breve. Tá? Então, só para a gente retomar, o que é a sistemática do lucro real? Que, além do nome do próprio regime de apuração, ele dá nome à base de cálculo do imposto de renda nessa sistemática. Lá no artigo 6º do Decreto-Lei 1598, que a gente cansou de repetir, né, de vários workshops aqui, porque ele é a espinha dorsal do lucro real, ele é definido como resultado contábil ajustado por adições, exclusões e compensações previstas na legislação tributária. O que a gente destaca normalmente dessa definição legal de lucro real? Que ele parte do resultado contábil. Embora o texto legal diga lucro líquido, é natural que empresas possam apurar prejuízo, então, tecnicamente, o correto seria que o resultado contábil fosse o ponto de partida. Mas essa definição legal traz um complemento nos parágrafos do artigo 6º. Ela diz que, olha, lucro líquido não é aquele lucro líquido ou resultado contábil que você apure com base nos critérios que você bem entenda. Lucro líquido, para fins de determinação do ponto de partida do lucro real, é aquele que é observado a partir dos preceitos da legislação comercial. Então, traçando um racional lógico do que é esse ponto de partida, legislação comercial tem na Lei 6404, que é a Lei das SA, a sua espinha dorsal, e a Lei 6404, quando delega competência à CVM, a órgãos reguladores, a deliberação e aprovação de pronunciamentos contábeis que serão seguidos por companhias abertas ou companhias reguladas, significa, a nosso ver, que também faz parte da legislação comercial em sentido amplo. Então, tudo isso para dizer o seguinte, olha, ponto de partida do lucro real e da base de cálculo da CS, que a Receita Federal, a partir de 2015, começou a chamar na IN 1515 inicialmente, depois na IN 1700 de resultado ajustado, toma como ponto de partida resultado contábil IFRS. E a partir desse resultado contábil IFRS que a gente faz as depurações previstas na legislação. Por exemplo, despesas que para fins tributários não são consideradas dedutíveis, receitas que não são consideradas tributáveis, ou nesse momento em que é reconhecida ou nunca, né, dando origem a adições e exclusões temporárias ou permanentes, e as compensações de prejuízos fiscais. Né? Mas tudo isso para dizer o seguinte, embora seja possível, eu particularmente nunca vi uma coincidência numérica entre resultado contábil e lucro real, que é o nome da base de cálculo do imposto de renda, ou do resultado ajustado, que é a base de cálculo da CS. Porque justamente há critérios distintos entre aquilo que vai ser considerado como resultado contábil, para fins contábeis, naturalmente, e aquilo que vai ser considerado como base tributável.
Perfeito? Diego, eu acho que o único caso que eu vi ser igual era empresa inativa, que daí era zero, não tinha nem receita nem despesa, acho que foi o único Verdade. caso. Empresas dormentes têm essa particularidade, é verdade. E aí, dando seguimento, o que a gente percebe dessa premissa fundamental? Que existe uma íntima relação, embora não coincidência, entre ambas as figuras, entre resultado contábil e apuração fiscal do IR da CS nesse regime do lucro real. Então, qualquer alteração que se tenha nos métodos e critérios contábeis, por exemplo, no reconhecimento e mensuração de receitas, ganhos, perdas, ou até em outras figuras que antes transitavam pelo resultado e agora no patrimônio líquido e por aí vai, você pode potencialmente interferir na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Tá? Inclusive, por exemplo, algumas figuras que não diretamente são afetadas quando a gente fala de receita, custo e despesa, mas que também tem impacto fiscal, né? Videm o JCP, que toma como parâmetro de cálculo o patrimônio líquido. Então, consequentemente, se eu afeto o patrimônio líquido, eu afeto também o cálculo de JCP, por exemplo, e por aí vai. Então, sempre que eu tenho alguma alteração de métodos e critérios contábeis, essa potencial afetação na base de cálculo, ela merece um tratamento legal específico. E aqui fazendo só um exemplo da sistemática do lucro real, né, ponto de partida, que passa por ajustes, só fazendo um panorama sobre o momento em que a gente se encontra, porque é uma história bem longa que começa praticamente no ano que eu me formava, né? Eu me formei em 2009 e no apagar das luzes de 2008 foi publicada, surpreendendo o mercado à época, Eduardo, a Lei 11.638 de 2007. Era um projeto de lei que tentava modernizar a legislação comercial brasileira, colocar o Brasil no grupo, né, de países que adotam o IFRS, e era um projeto que estava sendo gestado há 10 anos, ou seja, desde 1998 sendo gestado, e de repente, no apagar das luzes, 27 de dezembro, se não me falha a memória, foi publicada essa lei, dizendo o seguinte: olha, a partir do ano que vem, IFRS passa a valer para as demonstrações financeiras de companhias abertas, né, porque alterava a lei das SA. E o mercado ficou surpreso, não só pela falta de tempo de adaptação à legislação comercial nova que seria implementada, mas também porque, naturalmente, surgiram dúvidas sobre, e agora, para fins de tributação? Receitas, despesas, custos, IR, CS, PIS e COFINS, como que fica, né, esse cenário? Então, só para fazer um resgate histórico, em 2007 foi publicada essa lei, no apagar das luzes, como eu comentei. Em seguida, veio uma medida provisória, que também não me falha a memória, com o tempo a gente vai perdendo um pouco a habilidade de memória, mas era, acho que a MP 449, se não me engano, de 2008, veio dizer o seguinte: olha, qualquer mudança nos critérios e padrões contábeis oriundos de FRS não terão efeitos tributários até que sobrevenha uma lei que regulamente seus efeitos. Tá? Vou fazer aqui considerações sobre neutralidade ampla e absoluta ou neutralidade parcial, que surgiu à época, principalmente no contexto de distribuição de dividendos, JCP, mas, fazendo curto uma história longa, esse regime tributário de transição simplesmente preservou a apuração fiscal que se baseava na contabilidade que à época se dizia velha. Velha porque era baseada em critérios existentes até 31 de dezembro de 2007. Então, por um período de aproximadamente 5 anos, as empresas brasileiras conviveram com 2 balanços, 2 DRS, embora ninguém gostasse de falar que existissem 2 balanços, 2 demonstrações de resultado, mas na prática a figura que existia de F-Conte, que controlava essas diferenças de FRS, elas faziam com que as empresas apurassem resultado base FRS e em seguida ajustassem para apurar o seu resultado contábil, tal como se ainda aplicassem
os métodos e critérios contábeis vigentes até 31 de dezembro de 2007. Perfeito? Com a entrada em vigor da 12973, e aqui a gente já está mais próximo do momento atual na história, e que muitos de vocês devem ter conhecimento dessa lei, não só porque trata de FRS, disciplina tributária, mas de lucros do exterior, temas como ágio, por aí vai, ela extinguiu esse regime tributário de transição e, na medida do possível, a impressão que se tem é que o legislador tentou preservar a neutralidade dos métodos e critérios contábeis oriundos de FRS. Por que eu digo isso? Eu digo mais por mim, não sei se o Diogo também compartilha da mesma posição, talvez não nesse grau de convicção, eu tenho a convicção de que o legislador poderia sim ter escolhido FRS como base para a apuração do imposto de renda e da CS. Enquanto haja substância econômica sob forma jurídica, princípio versus regras, todas aquelas discussões que permearam a adoção de FRS no Brasil, eu acho que o patrimônio jurídico que decorre da lei das SA é tão patrimônio jurídico quanto aquele que a gente conhece do artigo 91 do Código Civil. Então, não haveria, em tese óbice, desde que fosse para o bem e para o mal, que o legislador adotasse a FRS como o ponto de partida da apuração do lucro real, sem ajustes. Mas o que a gente percebe é que, ao longo das centenas de artigos, as 600 e tantos artigos da lei, ele tentou pincelar vários CPCs e neutralizar os seus efeitos tributários. Então, Eduardo, ele vai lá no CPC 6 de arrendamento e fala, olha, eu não quero que isso produza efeito. Então, o que o arrendador e o arrendatário têm que fazer? Disciplina. Olha, contrato de concessão, que mudou completamente o padrão contábil, eu também não quero que tenha esse efeito tributário de FRS. Eu quero que, basicamente, se alinhe ao que existia antes. Operação assim, assim, assado, que antes era despesa e foi para ativo, você pode ter a faculdade de excluir ou não. Então, ele foi cirurgicamente pincelando o que existia de CPCs até então conhecidos e foi neutralizando. Qual que é a grande problemática que surge disso? O artigo 58 da Lei 12.973 criou o que atribuem ao professor Eliseu Martins um regime que chama de RTTzinho. Olha, tudo que eu conheço de CPC publicado até a entrada em vigor dessa lei, que se, de novo, minha memória não estiver falha, foi 14 de maio de 2014, a data da publicação da lei, tudo que é conhecido de CPC até essa data vale para fins tributários. O que for posterior ou que mudar de método e critério contábil posterior à publicação dessa lei, maio de 2014, aí não produz efeitos tributários. Precisa de uma lei que regulamente os seus efeitos tributários. E, além disso, o 58, no parágrafo único, atribui à Receita Federal a prerrogativa de dizer aquilo que muda ou não de critério contábil. Perfeito? E hoje, toda essa disciplina que eu resumi aqui em poucos minutos é consolidada na IN 1700. E por que eu fiz todo esse contexto histórico para chegar na questão do CPC 48, que foi o que o professor Eduardo comentou agora há pouco? Porque até a publicação da Lei 12.973, em maio de 2014, estava em vigor o CPC 38, cuja base normativa oriunda do IASB, na verdade era o IAS na época, né? Não era nem chamado de IASB, era o 39, né, Eduardo? Ele estava em vigor à época. Desculpa, e era supostamente aquele que havia sido conhecido pelas autoridades fiscais. O Eduardo participou de várias reuniões como membro do CPC, junto com outras entidades que formam o CPC, de reuniões com a Receita Federal, sempre que surgia um pronunciamento contábil novo, para discutir em detalhes em que medida, do ponto de vista exclusivamente contábil, representava ou não uma mudança de critério em relação àquilo que existia até então. Então, esse procedimento de haver reunião entre Receita Federal e órgãos representativos de classe, normalmente consolidados no CPC, que é uma entidade metajurídica, ele existe até hoje. Então, sempre que sai uma norma contábil nova, vem esses encontros, são debatidos os temas, e a Receita publica uma instrução normativa, um ato declaratório,
e normalmente está consolidado, se não me engano, na IN 1583, nos anexos dessa IN, tudo aquilo que veio de novo pós 12973 e que a Receita fala, neutraliza os efeitos dessa forma. Tá? Quando veio o CPC 48, que é posterior a 12973, a primeira dúvida que surge, por esse contexto que eu estou comentando, e essa disciplina legal que foi eleita pelo legislador, é o seguinte: CPC 48 inova critérios e métodos contábeis, porque se inovar, o 58 já diz qual que é o tratamento tributário correspondente, neutraliza os efeitos. Caso contrário, não havendo uma inovação de critérios, preserva-se aquilo que já era feito até então. E esse, basicamente, é o contexto em que a gente queria colocar o CPC 48. Por quê? A Receita Federal, por meio de um ato declaratório, que é esse 1 de 2018, da COSIT, disse o seguinte: olha, eu analisei o CPC 48, que, diga-se de passagem, a gente fez um recorte muito específico de RED, mas ele trata não só de RED, mas de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, né, e de outros assuntos. Mas com relação ao CPC 48 como um todo, o que a Receita Federal disse? Olha, esse CPC não contempla modificação ou adoção de novos critérios contábeis. E complementa dizendo o seguinte: olha, as empresas que adotam CPC 48 não precisam fazer nenhum ajuste para fins de apuração do lucro real. E aqui começa a fazer sentido porque que eu comecei a minha fala trazendo o conceito de lucro real, essa visão histórica de adoção de FRS e disciplina dos seus efeitos tributários com esse ato declaratório da Receita. Por quê? Se eu tenho operações de RED que afetam o meu resultado do exercício, por exemplo, ponto de partida de apuração do lucro real, eu não tenho nenhum tipo de ajuste pelo fato de que agora é regido pelo CPC 48, que eu deveria fazer diferente do que eu já fazia. Ou seja, se eu não adicionava, se eu não excluía, eu não tenho que fazer esses ajustes agora. Isso não significa dizer que previsões específicas da lei tributária, como é o caso do, e o Diogo vai me corrigir aqui, acho que, salvo engano, artigo 152 ou 52 da Lei 11.051, que trata do momento em que, para fins tributários, eu considero que uma operação em mercado futuro, por exemplo, produz efeitos tributários. Isso continua valendo independentemente dos critérios contábeis / tributários. Perfeito? 52, jogo da 11.051, depois você está aqui no material mais à frente, mas só para a gente lembrar. Tá? Estou checando aqui, vou mandar no... Perfeito. Então, o que a gente quis dizer até aqui, agora a gente vai voltar a interagir mais com o Eduardo. O que fica de recado? O lucro real é ditado por FRS, e a FRS trata de operações com instrumentos financeiros derivativos, popularmente com uma nomenclatura até que redundante, né, Eduardo? Operações de RED com finalidade de proteção. Eu acho que o texto normativo às vezes traz operações de RED com finalidade de proteção. O RED por si só já é a própria proteção. Então, talvez o ideal seria falar instrumentos derivativos com finalidade de proteção, que pode também ter um cunho especulativo. E aqui, depois o Diogo vai, na parte final, rememorar aquelas regras clássicas de comprovação da finalidade de proteção, dedutibilidade, se eu saio dessa operação com finalidade de proteção, como que eu tributo no caso de renda variável, por aí vai. Mas aqui a gente vai trazer um aspecto novo, que justamente decorre da introdução que o professor Eduardo comentou sobre contabilidade de proteção. Eu vou traçar um panorama já baseado no que o professor Eduardo falou e ele me complementa se for o caso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Fiquem à vontade, inclusive, para quem quiser fazer pergunta ao vivo, abrir a câmera ou fazer por áudio, fica totalmente à vontade, tá? Ou, se preferir, pode ser no chat também, tá? Se tiver alguma coisa que não ficou clara até aqui, por favor, né? Diogo, você tem um comentário? Não, só ia comentar que eu ia colocar aqui a previsão da própria IN 1700, Diego, que fala do momento da tributação
aquela previsão geral, né, que você estava Não, mas se só referindo. para testar a memória, dá uma olhada. Eu acho que tem alguma previsão na 11051, salvo engano, no artigo 52. Não. O 52 não é que ela só tem 30 artigos. Ah, então eu vou pegar 32, então. Não sei, eu vou ver. Não, fica tranquilo. Depois a gente checa isso, mas eu vou mandar aqui. Maravilha. É o O professor 32, ó, Eduardo. foi perto. Foi perto, né? Foi. O professor Eduardo já fez esse apanhado histórico, e aqui a gente vai deixar, não só nesse material, mas também no nosso portal, artigos para consulta sobre o tema. Perfeito? Mas uma coisa que eu aprendi, inclusive com o professor Eduardo e com o professor Nelson, lá nas disciplinas da FEA, é que normalmente mudanças robustas na normatização contábil decorrem de eventos econômicos que, no geral, são cíclicos, né? Então, ao longo do tempo, a gente percebe que um evento econômico de magnitude implica a discussão e a mudança da normatização contábil para saber se, de fato, aquilo que estava sendo aplicado reflete o momento, né, econômico e a forma de reporte das entidades. Então, até 2018, antes daquela crise global com o subprime, como o Eduardo comentou, as empresas não reconheciam nos balanços patrimoniais e nas demonstrações financeiras os efeitos da variação e da exposição a que se submetiam em relação a instrumentos financeiros derivativos. Embora já naquela época, e hoje o mercado ainda tem um valor parecido, nocional, de negociação com derivativos, $1 trilhão sendo negociados globalmente com instrumentos derivativos não eram refletidos nas demonstrações financeiras. E quando estava próximo da liquidação, que é onde o Eduardo comentou que disparava aquele efeito de repente, surgiu uma perda enorme na demonstração de resultado que ninguém esperava, havia rolagem, né, do instrumento financeiro. Próximo de estourar o problema, renegociava o instrumento e postergava a sua liquidação justamente para não trazer para as demonstrações, né? Isso muito aqui no Brasil, tá? Essa discussão é interessante porque ela dispara várias possibilidades de você interpretar. Por exemplo, no mundo IFRS em 2008, a gente tem que sempre lembrar que por exemplo, a União Europeia, né, os países signatários do bloco do euro adotaram o IFRS em 2005. Então, em 2008, eles já tinham o nosso CPC 38 e a IAS 39 como regra de contabilização de instrumento financeiro. As empresas norte-americanas, né, sujeitas ao US GAAP, elas tinham já um correlato do FASB. Aqui no Brasil, a gente não tinha nada. A gente passou a ter, em 2007, uma instrução da CVM para divulgar em notas explicativas os efeitos de posições com derivativos, muito motivado por algumas empresas que, naquela ocasião, tiveram grandes perdas, severas perdas, com uso de derivativo, dizendo que era para proteção, mas no final do dia era uma proteção discutível, questionável, né? Se era o melhor formato de proteção ou se de fato era uma proteção. E aí o que vai acontecer? Você comentou um pouquinho, né, de que dentro da norma de instrumento financeiro você tem vários tópicos. Um deles é o tópico da perda esperada com crédito e liquidação duvidosa, PCLD. O IAS 39, ele era absolutamente reativo do ponto de vista de reconhecimento de perda. Isso quando você olha para o subprime norte-americano, né, ou para as empresas da Europa, você vê muito como é que é esse espírito. Então o sujeito tinha lá uma carteira de recebíveis de financiamento imobiliário. Só que como o devedor ainda não teve nenhum atraso, ele não reconheceu nenhuma perda. Muito embora, por exemplo, indicadores, termômetros macroeconômicos, como taxa de desemprego, elevação de taxa de juros, né? Coisas que nós sabemos que são indicadores de aumento de inadimplência, já tivessem sinalizando que a próxima onda seria uma onda de redução dos recebíveis, contabilmente aquilo permanecia estático, mesmo você tendo uma posição econômica dinâmica. Então, em 2008, quando começou a discussão do projeto, inclusive o IFRS 9, ele foi conjuntamente discutido pelo FASB e pelo IASB. Qual que era uma das grandes finalidades? Bom, deixa eu olhar, o Head Accounting muda muito pouco, tá? O Head Accounting do IAS 39 para o Head Accounting do IFRS 9, ou seja, o tema Head Accounting do CPC 38 para o CPC 48 é pouquíssimo inalterado. Você tem lá algumas mudanças, tirar o efetivo de corredor, né? Aquela coisa de teste de efetividade e tudo mais.
Mas o grande movimento de mudança do CPC 38 para o CPC 48 é na classificação de ativos financeiros, que não é objeto nosso aqui, por isso eu não vou aprofundar, e 2, no cálculo da perda esperada com crédito e liquidação duvidosa. Você teve bancos e empresas que quebraram do setor financeiro, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que quebraram com patrimônio líquido positivo. Pera lá, como é que você pode ter um patrimônio positivo, uma carteira de receber? Contas a receber, carteira de recebíveis. É um dos ativos mais líquidos que existe. Do ponto de vista de liquidez, o próximo estágio dele é virar caixa. Então, como é que uma empresa com um ativo tão líquido pode ter quebrado? É porque a qualidade desse ativo não estava sendo capturada por meio da perda esperada com crédito, que a gente usualmente chama de PDD aqui no Brasil. Né? Ou seja, então mudou-se essa abordagem. Então é um movimento interessante do ponto de vista cíclico. Né? Uma crise macroeconômica, depois que acaba a crise ou que passa a crise, todo mundo quer dizer, pera lá, o que poderia ter sido visto para prever? É o comportamento humano, correto? É só você não emprestar 56 vezes o patrimônio que você tinha, como foi o caso do Lehman Brothers, você não quebra. Né? Agora, não, mas aí a contabilidade não era muito clara, a contabilidade era meio obtusa, né? Mas em suma, é sempre um movimento nesse sentido. Então, o Head Accounting propriamente dito para o IFRS 9 do CPC, do IAS, né? Mudou muito pouco, né? Mas toca o barco. Maravilha. E aí, Eduardo, uma coisa que aconteceu recentemente, no início da pandemia, foi já no contexto de disciplina mais precisa, talvez, ou mais rígida em relação ao reconhecimento e mensuração de instrumentos derivativos nas demonstrações financeiras, é o fato de que, regra geral, não sendo exercida a opção de contabilidade de hedge, e eu acho que isso talvez precise ficar claro, né, que a contabilidade de hedge é uma opção dentro do CPC 48, correto? Sobre como você lida com instrumentos financeiros, né? Porque alguém pode entender que derivativos, né? Isso, é que a tradução livre de Head Accounting fica contabilidade de proteção e pode ser encarado para aqueles que talvez não tenham tido algum contato com o tema, achar que não é como eu contabilizo o Head. Na verdade, não. Contabilidade de proteção é a tradução literal de Head Accounting, que é uma opção dentro do CPC 48. E como que surge essa questão da opção? Que na pandemia ficou claro que grande parte das empresas ainda não adotam essa contabilidade de proteção, que é facultativa. E o que a gente ouviu dizer na época, que começou a pandemia, com volatilidade enorme no resultado, acho que vocês pegaram as notícias do começo da pandemia, vocês vão ver grandes grupos publicando que, olha, operações com derivativos aumentou o lucro da empresa tal em 50% no primeiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, ou caiu tantos por cento. E aí você ficava pensando, mas espera aí, por que eu tenho essa por conta da exposição à taxa de câmbio ou índices, se a empresa hoje em dia tem que reportar, por exemplo, os instrumentos com derivativo? É que, regra geral, qualquer variação positiva ou negativa no valor justo de instrumentos derivativos transitam pelo resultado do exercício. Opcionalmente, e desde que é atendido uma série de critérios que o Eduardo comentou, de comprovação da operação, antes tinha aquela questão de corredor de correlação, efetividade, por aí vai, você cumprindo esses requisitos, você pode adotar. Né? E qual que é o efeito prático disso? Você evitar que a mensuração a valor justo, que pode impactar para cima ou para baixo o valor desse instrumento financeiro, reflita no resultado do período. Ele fica, em tese, registrado no patrimônio líquido, né, Eduardo, numa reserva de hedge. Lógico, estou fazendo uma simplificação do racional, a gente vai dar um exemplo prático, mas, Eduardo, se quiser complementar alguma coisa, tem até um artigo seu e do professor Nelson que a gente sugere aqui, para o pessoal dar uma lida, a gente vai colocar no portal também, mas que você e o professor Nelson tratam exatamente do que é o hedge e qual que é a finalidade do hedge accounting, que é justamente evitar essa volatilidade, né, no resultado. Ele evita essa volatilidade por meio de dois caminhos. Assim. O primeiro é esse que você colocou, que é o seguinte, olha, vamos pensar dois exemplos aqui contextuais, aí depois vocês vão entrar no exemplo numérico. Vamos imaginar, por exemplo, um caso de um produtor rural. O sujeito, ele planta milho.
Aí ele está na entre-safra. Aí ele fala assim, ó, a saca de milho agora na entre-safra está por R$80, R$60, R$50. Milho processado já, debulhado e ensacado. Só que eu sei que daqui 5 meses, 3 meses, quando de fato esse milho for ser colhido e eu chegar na safra, o preço vai cair, porque vai ter uma inundação no mercado de oferta, a demanda vai permanecer razoavelmente constante, então é esperado que o preço caia. Aí esse produtor rural, ele tem lá hoje no balanço dele o quê? Ele tem um ativo biológico, porque o milho ainda está em fase, né, de plantagem. Não tá colhido, não é estoque ainda. Então vamos supor que ele entra numa posição de derivativo. Ok? Uma posição de um derivativo. Aí ele foi lá e contratou um derivativo. Qual que é a regra geral da contabilidade de instrumento financeiro? Derivativo tem que ser mensurado pelo valor justo com os efeitos levados para o resultado. Só que olha que problema que ele tem. O milho está no ativo biológico pelo valor justo dele. Correto? Pelo valor justo dele. Vai ser posteriormente colhido e vai virar estoque. Quando esse milho for transferido do ativo biológico para o estoque, ele vai deixar de ser valor justo para passar a ser custo histórico. E o derivativo vai continuar valor justo. Só que a finalidade desse derivativo é proteger o preço de venda desse estoque. Então, num caso como esse, você tem no balanço o instrumento de proteção mensurado por um critério diferente do objeto protegido. O que você faz com esse valor justo? Você manda ele para o patrimônio líquido na formalidade de um hedge de fluxo de caixa. Isso para um financista, inclusive, é muito difícil de entender, porque o financista fala assim, mas todo hedge é para fins de proteger o caixa. É que a contabilidade encontrou 2 termos não muito felizes, hedge de fluxo de caixa e hedge de valor justo, né? Mas no final do dia levam para o mesmo lugar, que é proteger a posição de caixa. Só que o que diferencia é a estrutura, a geografia contábil. Então você pega esse valor justo do derivativo, estaciona ele no patrimônio líquido, numa subconta do AAP. E aí, quando você realizar a venda desse estoque, vamos imaginar que você vendeu o estoque por 50 e o derivativo tem um complemento de 25, por exemplo, porque ele te travaria o preço de 75. Você reclassifica esse AAP para o resultado. E aí a tua receita passa a compor um valor fechado, que é o que você travou. Então esse é o hedge de fluxo de caixa. É assim que ele funciona. Ele usa o patrimônio líquido como ponto de apoio para fins de você poder levar tudo para o resultado no momento que houver a realização caixa da transação. Por isso que é fluxo de caixa, vamos dizer assim. Agora vamos pegar um outro exemplo, que é o caso anterior. Aquele caso que eu tinha colocado, a dívida financeira, né, o empréstimo, mais o derivativo que trava o câmbio. A dívida está custo amortizado e o derivativo está valor justo. O que o hedge de valor justo te permite fazer? Mensurar a dívida pelo valor justo. Porque se a dívida tiver a valor justo e o derivativo tiver a valor justo, percebe que eles têm que ter um efeito de correlação invertido? Então esse hedge de valor justo leva tudo para o resultado. A variação a valor justo da dívida, mais a variação a valor justo do derivativo. E aí ele é chamado de hedge de valor justo porque você pega o objeto protegido, muda o critério original de mensuração dele, de, por exemplo, nesse caso, de critério de custo amortizado para valor justo, para que esse valor justo do objeto protegido bata com o valor justo do instrumento de proteção. E despesa os dois, ou coloca os dois, baixa os dois para o resultado do exercício. Então, em um modelo que é o hedge de fluxo de caixa, você usa o patrimônio líquido como ponto de apoio. Em outro modelo, que é o hedge de valor justo, como ambas as posições já estão no balanço e são equalizáveis, você usa o resultado como ponto de encontro. Tá? Você tem uma terceira modalidade, que é o hedge de investimento líquido no exterior, que esse é para os casos em que você tem controladas, coligadas no exterior. E que você quer eliminar o efeito da variação cambial por conta e ordem desse investimento que você tem lá fora e traz para cá antes de aplicar a equivalência patrimonial. Esse é um caso muito, muito específico, acho que não vale a pena entrar nele nesse momento, porque a ideia é dar um panorama geral, né? Mas as duas modalidades mais acessadas, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, é o hedge de fluxo de caixa e o hedge de valor justo. Maravilha, perfeito. Acho que o exemplo prático que a gente vai trazer aqui ilustra bem o que o Eduardo acabou de comentar. E é um exemplo que trata de hedge de risco de moeda estrangeira, de compromisso firme, que pela norma contábil se aplica tanto a metodologia do hedge de fluxo de caixa quanto o de valor justo. Tá? Então, olha esse exemplo que interessante. Né? Vamos imaginar que em julho de 2021,
A empresa ABC celebrou um contrato para importação de cabo, e isso, pelo CPC 48, é tratado como compromisso firme que permite a adoção de contabilidade de proteção. Tá? Com fixação do preço da entrega em dezembro de 2021 para $1 milhão. Tá? Então, agora vamos imaginar que esses cabos que seriam importados, a data da contratação, estivessem apreciados em termos de moeda estrangeira, R$5 para cada dólar. Então, significa que ela estimava pagar o total de R$5 milhões. Aqui no slide está $5 milhões, depois eu vou alterar. E numa situação bastante simplista, né, como que ela faria para travar o preço em R$5 milhões, que é $5 para cada real? Ela vai num banco e contrata um instrumento financeiro de proteção, por exemplo, uma compra a termo de dólar, por $5 cada real, né? Ou seja, cada dólar, R$5. Ou seja, ela quer gastar no máximo 5 milhões com essa importação. Então, o que significa na prática? Se o dólar aumentar de 5 para 6, como é o caso desse exemplo, ela terá direito, na data da liquidação, de comprar $1 por 5. Ou seja, embora, de um lado, o passivo dela da importação tenha aumentado de 5 para 6 reais cada dólar gasto, ela teve ganho em cada dólar que ela comprou a termo de 5 para 6. Perfeito? Não sei se alguém tem alguma dúvida dos detalhes aqui do exemplo, mas agora a gente vai ver qual a diferença se essa empresa ABC adota ou não a contratação. Então, no primeiro cenário, sem adotar a contabilidade de proteção, o que acontece antes da importação efetiva? Ela não tem o imobilizado no seu balanço patrimonial e ela não tem ainda o passivo com o seu fornecedor. O que ela tem é simplesmente o reconhecimento do valor justo do derivativo, que nesse exemplo dado, como ela tem direito a comprar cada dólar por R$5 na data da liquidação, ele sendo apreciado para R$6 cada dólar, ela tem um ganho nesse instrumento financeiro derivativo. Então, ela reconhece esse ganho no balanço patrimonial contra a receita financeira. Para fins tributários, como o Diogo já jogou aí no chat o dispositivo legal, ele só vai tributar na liquidação financeira dessa posição. Perfeito? Na data da importação efetiva, percebam que o ativo imobilizado, que ela estimava fosse, na data da contratação, R$5 milhões, acabou virando R$6 milhões, porque o dólar apreciou frente ao real. Então, ela vai ter um passivo de 6 milhões com o fornecedor, um ativo imobilizado cujo custo contábil no reconhecimento inicial é de 6 milhões, e ela liquida a posição do derivativo colocando 1 milhão no caixa e liquidando aquela posição. Percebam que o efeito prático com essa compra a termo do dólar foi que ela teve um desembolso final de caixa exatamente de 5 milhões, que era o valor que ela queria travar quando ela fez a contratação da importação. Então, nesse movimento, ela teve um instrumento financeiro derivativo, não adotou contabilidade de proteção, no sentido de modalidade opcional prevista no CPC 48, então ele afetou o resultado do exercício, conforme havia variação do valor justo, e o efeito tributário vai acontecer na sua liquidação. Portanto, ela vai tributar 1 milhão no momento da liquidação financeira da posição e deduzir fiscalmente esse ativo imobilizado ao longo da depreciação do ativo. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, por favor, ou fala ou manda no chat, tá? E Eduardo, acho que dá só para... Eu acho que vai chegar no próximo exemplo, mas para fazer um paralelo com o que o Eduardo trouxe no chat, eu em seguida vou fazer um comentário, mas só no próximo slide. Perfeito. E só para fazer a contraposição à situação de não adoção da contabilidade de proteção, claro que é um exemplo simplista, mas mais para provocar a reflexão sobre os conceitos que a gente está apresentando ao longo do encontro, vamos imaginar que agora ela adotou a contabilidade de proteção, ela tem todos os controles necessários para isso, financeiros, de controladoria e por aí vai. Então, a flutuação daquele derivativo, que antes transitava pelo resultado do exercício, agora
transita pela conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, que aqui a gente chamou de reserva de hedge só para simplificar o racional. Então, ao longo do período de maturação, entre aspas, entre a data da contratação e da importação efetiva, a flutuação do valor justo desse instrumento derivativo é refletido no patrimônio líquido. Quando, então, ela liquida sua posição financeira para quitar a dívida com o fornecedor estrangeiro, percebam que a reserva de hedge ela é refletida, ela é reciclada do patrimônio líquido para o valor do ativo. Eu acho que tem aqui a base normativa, está aqui, ó, tá? Quando o item 48 do CPC 48, que ele fala que você recicla para o valor contábil no reconhecimento inicial do ativo que está sendo protegido. Então, o que significa na prática a adoção do hedge account nesse exemplo? Continua havendo um desembolso líquido final de 5 milhões, só que me parece que, da perspectiva econômica e de regime de competência, ilustra muito melhor o custo final do ativo que se importou, que, afinal de contas, na data da contratação, ela queria travar em 5 milhões de reais a compra e foi efetivamente reconhecido, aqui nesse, né, um ativo imobilizado de 5 milhões. Como tem uma relação intrínseca de proteção entre o instrumento financeiro contratado e o ativo que ela pretendia adquirir, no final do dia, ela gastou 5 com a aquisição desse imobilizado. Qual que é o efeito tributário na nossa visão, que é uma discussão controvertida, que acontece aqui? Eu não tributo essa liquidação financeira do hedge e vou submeter aos efeitos tributários a depreciação do ativo imobilizado. Percebam que no exemplo anterior eu teria 6 milhões de imobilizado para serem deduzidos fiscalmente ao longo da depreciação e tributava na cabeça 1 milhão do hedge. Nesse exemplo, eu entendo que é sustentável que eu deduza fiscalmente apenas 5, mas ao longo de toda a exploração do ativo imobilizado que foi adquirido. Perfeito? Em outras palavras, né, no primeiro caso você deduz 6, mas tributa 1, no líquido você vai estar deduzindo 5, e aqui nesse segundo exemplo, pelo que o Diego disse, você faz a dedução só de 5 já pelo líquido. Ainda que nominalmente você tenha, em princípio, o mesmo efeito na apuração do lucro real, você tem um descasamento temporal, são timings diferentes em que esses dois procedimentos aconteceriam. E numa economia quase que hiperinflacionária, você deduzir imobilizado, né, em 15 anos, 20 anos e tributar o hedge na cabeça, não me parece fazer muito sentido. Mas eu não sei, Eduardo, Diogo, se vocês têm comentários sobre o exemplo dado, alguma questão particular da contabilização. Eu sei que foi simplista, Eduardo, o exemplo, mas só para... Não, eu acho que ele é super válido. Ele é super válido no sentido de mostrar o seguinte: como é que você pode ter, por exemplo, diferenças de caminhos a depender da escolha ou não que você adota, né? Então, eu acho que o exemplo ele mostra muito disso. Até o Wellington colocou uma questão interessante aqui, dizendo que uma companhia, num determinado momento, disse que para ela não faria sentido adotar o hedge accounting, porque, embora anulasse o efeito da volatilidade no PL, no resultado, não anularia no PL, né? O que acontece? Ele até perguntou, falou assim, a questão dele é muito no sentido da qualidade da informação contábil. Isso é um termo muito aberto, né? O que é qualidade da informação contábil? Eu falo assim, ó, investidor. Quem é o investidor? Vamos pensar aqui um arquétipo de investidor, né? O investidor, por exemplo, que a gente está pensando, teria que ser um fundamentalista, né? Lembrando que investidor é gênero, não é espécie. Day trader é o investidor. Só que ele não vai usar o balanço, provavelmente, para tomar sua decisão, né? Quando a gente olha para um exemplo como esse, fala assim, poxa, faz ou não faz sentido adotar o hedge accounting? Depende, né? Por exemplo, se você está pensando no balanço consolidado, que é onde essas normas foram originalmente pensadas, você tem um ambiente totalmente diferente, por exemplo, do que a gente está discutindo aqui. A gente adotou o IFRS para livros individuais. Então, veja, se você adotar o hedge account, você tem que ter toda uma série de comprovações também para fins de livros individuais. Então, é interessante o exemplo no sentido de mostrar para a gente como é que essa questão de geografia de demonstração financeira, levar para o resultado ou levar para o PL.
Às vezes, vamos imaginar que uma empresa ela tem uma covenant, ela tem uma cláusula restritiva que é a seguinte: a alavancagem financeira dela não pode passar de 2. Então, para cada R$1 que ela tem, para cada R$2 que ela tem no passivo, ela não pode ter menos do que 1 no PL. E a alavancagem financeira dela é passivo financeiro sobre PL. Se ela vai lá e adota o hedge account e leva esse efeito de volatilidade direto para o patrimônio líquido, ela pode ter uma implicação de desenquadramento dessa covenant. Então, para ela, pode não fazer sentido. Então, é muito sui generis o caso a caso. Mas e a questão da comparabilidade? Como é que eu comparo essa empresa com as demais? Primeiro, o aspecto da comparabilidade é comparar a empresa com ela mesma ao longo do tempo. Depois, você comparar com as demais do setor. Né? Então, isso é tudo muito, muito sensível. Né? Eu acho que o exemplo ele mostra bem que essa questão de geografia ela não é tão trivial. Né? A gente tem visto bem isso no contexto, né, geopolítico. Então, é bastante importante nesse sentido você entender que a geografia contábil ela pode gerar determinados efeitos impensados, como, por exemplo, descumprimento de covenant. Você pode ter também, por exemplo, determinados fatores. O sujeito quer levar para o resultado porque ele quer gerar um determinado ponto ali para reflexão. Então, é muito sensível isso. Mas o exemplo é muito bom, achei muito, muito interessante. Maravilha. E antes de passar a palavra para o Diogo para tratar das regras gerais que a gente conhece desde a década de 90 sobre dedutibilidade hedge, aqui a gente colocou um pouco das posições antagônicas sobre o tema, mas, de novo, depois quem tiver acesso ao material, for analisar de novo o workshop, por que a gente começou falando de lucro real, histórico da disciplina do IFRS, por aí vai. Porque isso vai envolver diretamente a discussão sobre em que momento eu tributo o hedge, quem adota a contabilidade de hedge, se eu tributo na cabeça ou se eu tributo ao longo do ativo. E isso acontece em milhares de operações, no mundo agro, no setor de energia, por exemplo, importação de máquinas, equipamentos, e por aí vai. Então, é um tema super atual e que eu acho que quem adota ou quem opera com instrumentos financeiros de proteção é um tema super atual e que merece um pouco de atenção. Perfeito? Agora, Diogão, vou te passar. Posso transferir a projeção para você? Acho que é o mais fácil. Claro, eu vou, então, retomar aqui a projeção. Pronto. Perfeito, acho que já está aparecendo, né? Ainda não, mas acho que já vai. Beleza. Ainda não? Ainda não. Vou tentar de novo, porque acho que travou aqui o computador. Diego, você consegue projetar? Acho que travou aqui. Agora apareceu. Agora foi. Perfeito. Então, vamos lá. Para a gente encerrar as nossas conversas de hoje, a gente vai fazer um panorama do tratamento tributário e, para isso, a gente precisa, num primeiro momento, retomar algumas regras bem elementares de lucro real para tentar traçar uma racionalidade de como as operações de hedge são tratadas na legislação, como o Diego falou, já há várias décadas. Então, como muitos devem saber, a legislação tributária, ela adota um procedimento interessante quando ela vai determinar a base de cálculo do imposto de renda, em que, como o Diego mencionou, existe uma espécie de taxatividade em relação à apuração tributária, em relação aos ajustes que são adotados no resultado contábil. Então, aquelas adições, exclusões, elas teoricamente estão baseadas numa abordagem taxativa. Então, eu, na teoria, tributo todas as receitas que eu contabilizo, exceto quando houver uma exceção, e eu também deduzo todas as despesas que eu contabilizo, também exceto se houver uma exceção. E aqui a questão é, a taxatividade não significa que vai haver uma lei indicando, olha, despesa com tal item é indedutível. É claro que existem casos em que isso acontece, por exemplo, de remuneração de diretores. Você tem uma regra específica de indedutibilidade. Mas também existe uma regra geral. E essa regra geral, ela
assegura a dedutibilidade de um lado e, caso não atendida, naturalmente ela leva a uma indedutibilidade. E essa regra geral, como muitos devem saber, é aquela que está prevista no artigo 47 da Lei 4506, desde 64. Então, há quase 60 anos, nós temos o mesmo parâmetro básico para apuração de despesas dedutíveis. Como muitos devem saber, era o reflexo do artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, famoso, né, 299, e que no regulamento atual de 2018 ele se transformou no artigo 311. E, muito resumidamente, esse critério geral de dedutibilidade está baseado em 3 elementos principais, digamos assim. É o fato que seriam critérios materiais para você determinar se uma despesa é dedutível, que são os requisitos de necessidade, de usualidade e de normalidade. Então, para uma despesa ser dedutível, ela tem que ser necessária para a atividade da empresa, para a manutenção da fonte produtora. Ela tem que ser normal no sentido de costumeira para aquele tipo de atividade. E usual no sentido de que ela é normalmente observada, né, naquela atividade. Principalmente os conceitos de normalidade e usualidade, muitas vezes é difícil entender exatamente qual a diferença deles, mas o importante é ter claro que esses 3 critérios indicam que uma despesa, para ser dedutível, tem que ter uma relação de pertencimento, uma relação de vinculação com as atividades da empresa muito próxima. Não é possível, por exemplo, que um gasto pessoal de um sócio seja deduzido na apuração tributária de uma empresa, porque não vai dizer respeito diretamente à atividade daquela empresa. Para além desses requisitos materiais, vamos dizer assim, nós temos também requisitos que têm um aspecto mais formal. Então, é necessário que a despesa ela tenha um suporte documental, não basta que você simplesmente diga que ela é necessária, é preciso que haja prova disso, e é também necessário que ela tenha sido regularmente escriturada. Todo esse panorama geral ele é relevante para que a gente faça uma divisão inicial do tratamento tributário em 2 situações. Primeiro, de dedutibilidade de perda, e segundo lugar, o efeito tributário do hedge accounting, que o Diego já até antecipou alguns comentários da perspectiva tributária. Mas vamos começar focando na questão da dedutibilidade da perda. Uma forma de encarar aquelas regras que eu havia mencionado de dedutibilidade, ela é basicamente encarar que uma despesa é indedutível, por outro lado, se ela, por exemplo, não atender aqueles requisitos, se ela for uma despesa que caracteriza uma liberalidade, então ela não tem vinculação com a atividade da empresa, ela não foi incorrida com o objetivo de assegurar para a empresa a possibilidade de obter outras receitas. É uma liberalidade, foi algo que a empresa simplesmente decidiu adotar. A gente tem a noção, por consequência, de incompatibilidade com a atividade que é desempenhada para a empresa, e o caso de regras específicas que vão determinar que uma determinada despesa é indedutível. E nós temos inúmeras hipóteses na legislação tributária dessas regras específicas, que não estão muito preocupadas com aqueles critérios de necessidade, de normalidade, de usualidade, elas muitas vezes adotam uma premissa: esse tipo de despesa é indedutível em qualquer caso. Então, a gente tem, como vocês podem ver, uma aparente oposição entre despesas que são dedutíveis, porque tem uma relação de pertinência com a atividade da empresa, e as despesas que são indedutíveis porque tem uma falta de relação de pertinência com essas atividades. Deixa eu passar aqui já para essa divisão. Nós temos aqui, então, um aparente paralelo entre essas regras gerais de dedutibilidade e o tratamento que é conferido para os instrumentos financeiros derivativos. A gente vai ver agora que existem requisitos específicos para você deduzir de uma determinada forma os instrumentos derivativos, as perdas que você incorre com os instrumentos derivativos, e um tratamento que é totalmente diferente, mais restritivo, menos favorável, se você estiver tratando de um instrumento que tem a característica de especulação. Aqui, pessoal, a gente falou muito já da parte contábil, de como você caracteriza um instrumento voltado para a proteção, mas é muito importante ter claro
que a gente tem diferentes visões do que é realmente um instrumento voltado para proteção. A gente teria uma visão econômica mais ampla, a forma como a contabilidade reflete e classifica esse tipo de instrumento, e a gente ainda tem uma visão que talvez seja mais restrita ainda do perspectiva jurídico-tributário. E aqui a gente já coloca a previsão que o Diego tinha feito referência da década de 90, que basicamente trata de como eu vou tributar uma receita obtida com um instrumento derivativo, ou uma perda incorrida nesse contexto, para fins tributários. E ele estabelece algumas regras. Se eu estiver falando de um instrumento derivativo com natureza especulativa, eu vou tributar como um rendimento financeiro qualquer. Isso vai ter consequências, especialmente na dedutibilidade de perdas. Mas, por enquanto, vamos focar aqui nessa outra perspectiva. Quando eu estiver falando de um instrumento que envolva uma operação realizada em bolsa de valores, de mercadoria, futuros ou mercado de balcão, então, num ambiente regulado, que tenha como objetivo proteger a empresa contra riscos inerentes relacionados à oscilação de preço ou taxa, e quando estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica, proteger direitos e obrigações dessa pessoa jurídica, a gente não vai ter o tratamento de uma mera aplicação financeira. Vocês vão ver agora que, por mais que em todos os casos eu tenha tributação do ganho, uma característica importante é como eu vou controlar e como eu vou deduzir a perda que seja incorrida. Então, retomando aquela dicotomia, no caso de proteção, eu vou ter uma dedutibilidade da perda assegurada, sem o limite que eu vou mencionar agora. No caso de especulação, você só pode compensar a perda com ganhos que você tenha em outras operações financeiras que sejam praticadas pela empresa. Então, eu só consigo deduzir a perda até o limite de ganhos que eu tenha em outras operações com derivativos. Então, se eu, por acaso, tiver uma única operação com derivativo e tiver perda nela, se aquele derivativo não atender os requisitos tributários para ser classificado como uma operação de proteção, eu não vou ter dedutibilidade naquele momento. Eu vou poder carregar para o futuro, mas a gente vai ver que, eventualmente, eu vou ficar carregando isso por muito tempo. E o Diego que mencionou efeitos inflacionários, vocês podem imaginar como isso pode ser prejudicial ao longo do tempo para a apuração tributária. Mas vamos lá. Aqui eu vou pular esse slide para a gente conseguir respeitar o horário, mas depois vocês podem ver esse fluxograma que ilustra como a regra tributária é aplicável. Da mesma forma, a gente, ao longo do material, foi recheando com referência à legislação, à regulamentação, para que quem for estudar o material tenha a possibilidade de já consultar a base de tudo aquilo que a gente está procurando dizer aqui. Mas vamos lá, para ilustrar aquilo que eu havia dito. Pensem aqui uma operação no Brasil, em que eu tenha, em operações com derivativos, ganho em algumas operações e perdas em outras operações. Se estiver falando de uma operação que é realizada sem proteção, sem a finalidade de proteção comprovada, então sem atender os requisitos da legislação tributária, eu vou ter a tributação aqui nesse caso do ganho líquido, a diferença entre os ganhos que eu tive e as perdas que eu tive. Tá bom? Então, opa, peraí que travou aqui. Então, eu teria como tributação de uma aplicação financeira qualquer, retenção na fonte em relação àquele ganho, que vai ser compensado com o imposto que vai ser efetivamente devido pela empresa de 34%, né? A alíquota conjugada de R, 25% e CS, 9%, como regra geral. Então, aqui, notem, sem finalidade de proteção, eu tenho tributação do ganho líquido. Esse cenário não muda em relação aos casos em que a gente tem um cenário de tributação, um cenário de derivativo utilizado com finalidade de proteção. Eu também teria dedutibilidade da perda, em termos práticos, também tributaria uma espécie de ganho líquido, apesar de que, é claro que a lógica por trás seria distinta, seria uma espécie de dedução de algo que seria quase como uma despesa operacional mesmo. A gente não estaria falando de ganhos e perdas num contexto de aplicação financeira. Mas em termos nominais, no final do dia, o efeito seria parecido. Onde que a gente tem uma diferença importante? Quando a gente, pelo contrário,
tem apuração de perdas em valor superior aos ganhos. Porque se a gente estiver falando de um hedge sem finalidade de comprovação comprovada, de proteção comprovada, me desculpem, o excesso de perda é indedutível. Indedutível naquele período de apuração. Ele pode até ser carregado para o futuro para compensação com ganhos que possam ocorrer futuramente. Mas, como eu mencionei, se você não tiver ganhos numa perspectiva de próximos anos, aquela dedutibilidade acaba se perdendo. Você não vai deduzir, só quando você tiver um ganho. Daí a importância de você conseguir ter um instrumento com finalidade de proteção comprovada. Então, cumprindo aqueles requisitos que eu mencionei, realizado em um ambiente regulado, de bolsa, de balcão, vinculação com a atividade da empresa, necessidade de proteger direitos e obrigações da empresa diante de variações de taxas ou de preços. Então, todos aqueles requisitos devem ser observados. E, claro, para além daqueles, né, a gente pode mencionar aqui rapidamente, Diego, no fim, também existem alguns requisitos mais procedimentais, mais de prova, de provar uma vinculação entre aquele instrumento com a finalidade de proteção. Não basta eu dizer, olha, eu tenho essa finalidade. É necessário que haja uma prova específica. E o Diego até havia identificado um julgado recente em que essa análise era feita no detalhe, com análise de planilhas, com a vinculação do instrumento com o item que se buscava proteger, para que fique claro que essa regra de dedutibilidade, a dedutibilidade sem limites, pode ser sim aplicada. E só para rapidamente, já encaminhando para o fim, passar para uma outra situação, a gente também tem o caso de operações que são feitas fora do Brasil e que tem uma regra específica de tributação. Nesses casos, a gente tem a possibilidade de você consolidar o resultado que está sendo apurado por país onde é feita a aplicação, e o que é muito importante é ter claro que os ganhos obtidos são tributáveis, mas a legislação tributária determina que as perdas são indedutíveis. Porque, como regra geral, a legislação brasileira determina que perdas incorridas no exterior são indedutíveis no Brasil. Então, se você teve uma perda num derivativo que é feito em um país na Europa, por exemplo, essa perda não vai diminuir sua base de cálculo do imposto de renda no Brasil. Então, esse é o panorama geral do tratamento tributário, distinguindo, como eu mencionei, os casos em que o derivativo caracteriza um instrumento de proteção para fins tributários e os casos em que o derivativo não caracteriza esse instrumento de proteção. E só para encerrar aqui, para a gente tentar respeitar o horário, eu só faço referência a um julgado que nós trazemos aqui no finzinho, alguns mais slides, em que o CARF, em 2020, analisou se uma aplicação financeira com natureza derivativa, se um hedge, ele atendia aos requisitos da legislação para ser tratado como um instrumento de proteção. De novo, isso aqui é importante porque afeta a dedutibilidade da perda para fins tributários. E como vocês podem ver aqui nessa análise final que é indicada, a discussão ela não foi simplesmente teórica, ela recorreu muito às provas do processo, uma importância muito grande que foi conferida a planilhas apresentadas, inclusive com conversão de diligência do processo para identificação. Isso é um instrumento de proteção, existe uma vinculação entre a atividade da empresa, bens e direitos da empresa, direitos e obrigações da empresa e a proteção contra a variação de uma taxa ou de um preço, tudo isso levado em consideração para que a gente diga a perda é limitada ou a perda é totalmente dedutível. Diogo, só um comentário final sobre a jurisprudência do CARF. Ela normalmente olha para eventos que aconteceram há 5, 10 anos. Né? Por quê? Porque normalmente o processo administrativo demora um certo tempo. Então, todos os casos de hedge que foram julgados pelo CARF são fora do contexto da aplicação de CPC 38 ou 48. Mas o que eu quero dizer com isso? 99% dos casos são discussões de matéria probatória. Não é discussão conceitual sobre se hedge pode ser qualificado em tal instrumento ou outro instrumento. É sempre matéria probatória. E por que eu digo isso? Porque, como a gente viu ao longo do encontro,
Você adotar a contabilidade de hedge pressupõe que você tenha controles extremamente rígidos, exigidos pela normatização contábil, da correlação entre item de proteção e item protegido. O que significa, na prática, duas consequências. A primeira delas é aquela discussão que a gente falou, quando eu afeto, por exemplo, o valor do reconhecimento inicial de um ativo, quando eu afeto, por exemplo, não só a natureza, mas o montante da receita reconhecida, isso pode impactar, por exemplo, receita de cooperativas, receitas que gozam de isenção ou não de PIS e COFINS, tem uma série de desdobramentos. Mas a outra consequência, que já lida com matemática conhecida da jurisprudência, é como que eu comprovo a efetividade da proteção. E o CPC 48 vem como um aliado às discussões probatórias que hoje são discutidas no CARF, num período de normatização contábil que não se exigia essa efetividade ou a prova dessa efetividade. Então, eu acho que esses seriam os dois recados finais. E, para encerrar, eu vi muita gente nova hoje, outros que já participaram de outros encontros. Na próxima, os próximos workshops serão todos destinados a reestruturações societárias. Então, são temas muito legais, muito interessantes, envolvendo cisão, fusão, incorporação, aumento de capital, redução. Então, a gente vai tentar dissecar esses temas, tanto da perspectiva contábil quanto tributária, e o ideal é que quem tem participado e gostou do encontro continue participando, chamando pessoas que tenham interesse, porque a ideia é justamente formar uma comunidade aqui que troca ideia, que compartilha conhecimento, e tudo vai ficar disponibilizado no portal também. Perfeito? Acho que é isso, né, Diogo? Exatamente. Eu vou até aproveitar para quem chegou depois, eu vou mandar novamente aqui o link para o portal, porque a gente, todos esses eventos, a gente divulga todo o material, textos de apoio, inclusive, gravamos podcasts e vídeos pílula, para realmente que haja formação de um conteúdo importante, que difunda, né, essas discussões que são super complexas, atuais e acho que afetam o cotidiano de muita gente aqui. Então, acessem aqui o portal e vejam que a gente tem os últimos workshops sobre combinação de negócio, o tratamento contábil e tributário de concessões, ativos imobilizados e vários outros temas que podem ser úteis para vocês, tá?